Vem para cá, Pedro Venceslau. É um Casos de Família versão Ceará. Ciro Gomes negocia sua volta ao PSDB. Lembrando que Ciro Gomes disse que foi um dos autores do Plano Real, na época de Itamar Franco. Para disputar novamente agora o governo do Ceará, não a sucessão presidencial. O que promete colocar novamente em lados opostos os irmãos Ciro e Cid. Inclusive o Cid disse numa entrevista, viu, Pedro Venceslau, que eu vou apoiar o atual governador. Ficaria muito ruim o meu irmão estar como oposição. Mas tudo caminha para isso. Aliás, os irmãos não se falam desde as últimas eleições de 2022. Casos de Família define bem, viu? Olha, vou começar pelo fim. Eu conversei com um auxiliar do Ciro Gomes e me disse o seguinte: o Ciro nesse momento está jogando parado. Está olhando para 2026, fazendo sua newsletter, advogando, ele está trabalhando como advogado, está associado a um escritório de advocacia e não está pensando em eleição por enquanto. Desconversou, o famoso desconversou. Mas na prática o que está acontecendo é o seguinte: o PDT, partido do Ciro Gomes, fez um acordo, aderiu oficial e formalmente ao governo do PT no Ceará do Eumano de Freitas, que agora o PT no Ceará também comanda a prefeitura, então vamos dizer que o PT virou o partido hegemônico no Ceará. Ficou pequeno para o Ciro Gomes, então, o PDT. Para vocês terem uma ideia, dos 4 deputados federais cearenses do PDT, 3 vão deixar a sigla e vão para o PSB, partido que no Ceará é comandado pelo irmão e agora desafeto de Ciro, Cid Gomes. O único que vai ficar no PDT é justamente André Figueiredo, presidente da legenda no estado. O PDT, portanto, no estado, vai aderir ao PT, ao governo petista, mas com um tamanho muito menor do que tinha antigamente. E o Ciro, então, ficou nessa situação. Eu até conversei na semana passada com o Carlos Lupe, que voltou a atuar no ambiente partidário, reassumiu o comando do PDT nacional e paulista, e me disse o seguinte: o Ciro é um livre pensador, é meu amigo, gosto muito dele. Mas o fato é que o PDT estará com Lula em 2026 na disputa presidencial e no Ceará está com Eumano de Freitas e estará na disputa pela reeleição com Eumano de Freitas. Então o que acontece? O Tasso Gereissati, ele foi aliado de Ciro Gomes no passado, foi inclusive o padrinho político dele. Os dois se estranharam, romperam, depois se reaproximaram e agora voltaram aos bons termos. Voltaram a ser amigos e aliados, mais que amigos friends. E o Tasso é quem está tentando convencer o Ciro a se filiar ao PSDB. Aécio Neves, pelo que eu apurei, também está nesse movimento, colaborando nesse movimento de tentar convencer o Ciro Gomes a voltar para o ninho tucano. Seria mais interessante para o Ciro se o PSDB tivesse se fundido com o Podemos, porque o PSDB sozinho, do jeito que está, é um partido que caminha para não superar a cláusula de barreiras. Portanto, a situação é essa: o Ciro tem se articulado para concluir com o PL e com os bolsonaristas do Ceará para fazer uma frente ampla contra o PT. Inclusive, se comprometeu a apoiar, ou sinalizou que deve apoiar o pai do André Fernandes, deputado federal do PL, que disputou a eleição para prefeito e foi para o segundo turno, na corrida pelo Senado em 2026. Gustavo. E eu novamente reafirmando, Pedro Venceslau, eu já chamei o Ciro Gomes para dar uma entrevista aqui ao vivo no Bastidores CNN 200 vezes. Eu ia falar uma dezena de vezes. Umas 200 vezes também. Espaço aberto para o Ciro Gomes. Ele tem, quero falar na newsletter, quero falar nas redes sociais. Mas o espaço está aberto, caso o Ciro Gomes queira entrar aqui para falar, porque os eleitores de Ciro Gomes o dia inteiro me mandam mensagem para que ele entre ao vivo algum dia para falar. Então, o espaço aberto para Ciro Gomes. O Pedro Venceslau também tem feito essa tentativa. Complementar rapidamente. Esse auxiliar do Ciro com o qual eu conversei, ressaltou que as pesquisas de intenção de voto mostram o Ciro muito bem colocado e que, segundo ele, isso não é recall. Se você tirar o Bolsonaro e tirar o Lula, quem aparece em primeiro é o Ciro. Então ele está com o capital político aparentemente bem colocado ali, né? Tá, o Datafolha mostrou que se tirando Lula e Bolsonaro, ele está em primeiro. A questão é que Lula deve ser candidato, Bolsonaro não, porque está inelegível. Mas mesmo assim, há aí um campo político para a terceira via. Claro, na hora H, a gente sabe bem, a gente cobre política, quando tem Lula ou Bolsonaro na urna, na hora H, aquele que não gosta do Lula vota no Bolsonaro, e aquele que não gosta do Bolsonaro vota no Lula. E aí a terceira via nunca pega força. É o que o Ciro Nogueira já disse numa entrevista aqui para o CNN Entrevistas. Enquanto tiver Lula ou Bolsonaro, esquece terceira via. Mas aí tem um caminho para o Ciro Gomes. Então, espaço aberto, caso Ciro Gomes queira dar uma entrevista aqui para a CNN Brasil para falar da volta ao PSDB e essa candidatura ao Ceará. Obrigado pelas informações, Pedro Venceslau.